Fala galera, satanazes e satanoses satanísticos do meu coração. Como vocês sabem, eu chamo todo mundo assim de uma forma carinhosa. É o meu jeito. Tá eu aqui de novo com vocês, Dr. Macabro ou Neto, como vocês preferirem. Chamem do que quiser, o importante é me chamar, principalmente se for com uma cervejinha e um churrasco. Trago hoje para vocês mais uma matéria daquele jeito que ninguém vai entender porra nenhuma, porque eu mesmo com essa matéria tô na dúvida ainda do que pensar, do que não pensar. Inclusive eu relutei bastante em trazer essa matéria para vocês, justamente por isso. Não tem muito o que se falar. Não sei se se trata de um fantasma, de um demônio ou de uma espécie diferente, né? Isso vai ficar mais uma vez à mercê de cada um que vê os vídeos. Mas viajaremos até a Rússia. Isso está acontecendo na Rússia. Primeira filmagem que a gente teve dessa meliante espécie fantasma, demônio, sei lá que é isso, foi mais ou menos há uns 6 anos atrás. Quando eu vi aquilo na internet, eu falei, pá, isso é uma montagem, isso é qualquer coisa, nunca tinha visto nada daquele gênero. E passou despercebido. Falei, que se foda essa porcaria aí. Porém, surgiu a segunda filmagem dessa espécie. E como vocês sabem, eu analiso muito a situação. Quando eu vi a primeira filmagem e eu vi a segunda filmagem, eu analisei aquela situação. Eu falei, tem algo de coerente nisso tudo. A gente vai voltar nessas coerências mais pra frente. Eu quero que vocês vejam primeiramente a primeira filmagem que surgiu dessa espécie. Eu vou chamar de espécie, né? Porque é difícil você falar num fantasma ou demônio num treco desse aí. É algo que eu nunca tinha visto na minha vida, nesse tempo todo que eu mexo com isso. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço, primeiramente, pro meu amor lá do Brasil, Fernandinha. Beijo pra você, melhoras aí, querida. E ela já há algum tempo me passou alguns nomes de algumas pessoas que ajudam o canal a se desenvolver. Então eu vim enrolando porque nunca dava certo de eu pegar esses nomes. Eu sou bagunçado, eu deixo tudo bagunçado. Enfim, eu decorei. Queria mandar um abraço lá pra Cíntia Nonato, pra Lilian Pontes, Otávio Betim e Marcelo Barbosa. Galera, obrigado aí pela presença de sempre no canal aí do Brasil. E tamo junto. Valeu aí. Krezebeck, joga a primeira filmagem aí dessa espécie pra gente comentar posteriormente. Manda lá. Pessoal, gostaria que vocês ficassem atentos aí a alguns detalhes nesse vídeo. Ela já tá aparecendo, a criatura aí. Dá uma olhadinha. Nesse momento a gente vai ver em zoom posteriormente e a gente vai comentar aí com vocês o que eu percebi de coerente nesta filmagem, agora que eu analisei ela com mais cuidado. Vamos ver em zoom agora. Só dá uma olhadinha que hora que essa criatura se esgueira para trocar o lado do prédio, ela olha se ela pode passar para o outro lado se não tem alguém. Quando ela olha e vê que não tem ninguém, ela coloca o pé justamente na quina do prédio. Bom pessoal, o que a gente viu aí nessa primeira filmagem aí? A história é a seguinte dessa filmagem. Um russo chamado qualquer coisa off, porque lá é tudo Karashnikov, Orlov, Badlikov, qualquer coisa off. Ele acordou 2h30 da manhã para tomar água. Isso que vocês estão vendo aí, essa janelinha que vocês estão vendo aí, é de uma daquelas áreas de apartamento de lavar roupa. Ele acorda para tomar água, ele tinha mania de escorar ali para fumar o seu cigarrinho. E quando ele fez isso, 2h35 da manhã de uma quarta-feira, ele viu alguma coisa subindo no prédio. Ele achou aquilo muito estranho. Pegou o celular imediatamente para filmar e saiu essa criatura com esses braços enormes, com essas pernas enormes, escalando esse prédio.
E ele jogou na internet isso aí, lógico em russo. Alguém pegou essa filmagem, transformou, falou que era na Arábia, outro pegou, falou que era nos Estados Unidos, outro pegou o de centro da internet. Mas isso foi na Rússia, né? Rússia, o povo que gosta de tomar uma bombinha, né? Tomou no botão aí ao ir para as Olimpíadas, né? Cara, sem o atletismo. E nós sem a natação, porque brasileiro na natação não teve nessas Olimpíadas. Não ganhamos uma medalha, gente. Uma na natação. Sim, ninguém tá falando, mas já é uma vergonha isso que está acontecendo com o quadro de medalhas brasileiras. Mas enfim, Brasil é Brasil, né? É aquela. Nada melhora, quando melhora dá um jeito de piorar. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Vamos voltar aqui ao meliante que escala prédios. Ele pegou e fez essa filmagem, só que nunca ninguém conseguiu achar uma explicação para essa filmagem. Fizeram todos os procedimentos que se tem para fazer uma filmagem para verificar se era uma montagem ou não era, e não era uma montagem, né? Que, ao meu ver, na época, quando eu vi 6, 7 anos atrás, era uma montagem e não era, mas ficou só naquilo, só naquela filmagem, só naquela aparição. A câmera com muito pouca iluminação pega muito desfocado essa criatura escalando um prédio. E prestem atenção, é um prédio habitado, 2h35 da manhã, tá todo mundo dormindo, mas é um prédio habitado. Porém, vem a segunda filmagem e vem aonde eu acho algumas coerências de que isso não foi feito numa montagem. A segunda filmagem, ela já é diferente, já tem iluminação do sol, é de dia, e eu quero que vocês prestem atenção nessa segunda filmagem dessa espécie no prédio que ela está escalando. Notem, ele é desabitado. Joga aí, Krezebeck, segunda filmagem dessa criatura, desse meliante. Pessoal, do meu coração, do que se trata isso?
Porque eu não tenho a menor ideia. Não sei. Sinceramente, falo com toda humildade para vocês. Não sei. A minha suposição é que isso se trata de uma espécie com determinada inteligência. Logicamente, não é uma espécie que tem abundância. Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir para vocês. A modernidade, a era da informação, ela chegou recentemente, no ano de 2000. Penso que era 1500, 1400 ou antes de Cristo. O tanto de espécie que nós, seres humanos, não chutamos, não damos cacetada aí, que deve ter sobrado muito poucas. E se é uma espécie inteligente, vai fugir da gente. Não quer se mostrar. Por que eu estou falando isso para vocês? Notem na primeira filmagem que ele está escalando um prédio de madrugada habitado, quando está todo mundo dormindo. Já na segunda é de dia, mas o prédio é abandonado. Ou seja, ele escala um prédio, escala de dia, mas é abandonado. Ou seja, ele está evitando que seja visto, que seja descoberto. Isso mostra resquícios de inteligência dessa espécie. Ele não quer que nós o vejamos. Justamente por isso, de noite, todo mundo dormindo, ele pode escalar um habitado. De dia, ele escala um que está abandonado. Por quê? Só Deus sabe. O que essa criatura está escalando prédio? Pode ser uma série de coisas. Ele pode estar procurando alimento, pode estar procurando curiosidade, eu não sei. Não dá para saber, a gente só tem essas duas filmagens. Se se trata de um fantasma, de um demônio, duvido muito, mas muito mesmo. Não tem comportamento nem de um fantasma, nem de um demônio, nem de um cubo, nem de sucubo, nem de nada. Não tem. Tem um comportamento de um ser vivo que está procurando se esconder na Rússia. E provavelmente, eu não vou dar certeza para vocês, se trata do mesmo, porque foi na mesma cidade que isso aconteceu. A Rússia tem muita cidade, gente, que na Segunda Guerra Mundial eles não reconstruíram uma determinada parte da cidade, eles resolveram fazer novo. Por exemplo, destruiu um bairro da cidade na Segunda Guerra Mundial, eles não reconstruíram aquilo, resolveram fazer um novo. Existe muito isso na Rússia. Lá eles passaram por uma série de transformações políticas, saíram da antiga União Soviética, virou Rússia, virou uma série de países lá. Eles se dividiram, ainda está nesse problema com a Ucrânia, tiveram esses problemas políticos, e tem muita coisa ainda da Segunda Guerra Mundial que não foi reconstruída. É um povo doido politicamente ainda por causa disso, né? Então, essa parte que vocês vê, essa criatura escalando, ela não foi reconstruída, é um prédio abandonado. Provavelmente resquícios ainda da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha consegue adentrar muito no território russo na Segunda Guerra Mundial. Eles tomam no botão, para quem não sabe da história aí, que macabra cultura também. Em Stalingrado, a Rússia dá um pau na Alemanha, mas eles conseguem chegar até Stalingrado. É a partir de Stalingrado ali que faz muito frio, os alemães tomam tudo no botão, que ele começa a decadência de Hitler. Então, concluindo para vocês, não sei que merda que é essa. Não tenho a menor ideia. Conto com meus 8 milhões, conto com o pessoal do Brasil, conto com o pessoal de Portugal, conto com o pessoal da Angola para dar um esclarecimento ou falar nos comentários aí se existe mais alguma coisa dessa criatura que a gente possa chegar a pelo menos uma suposição plausível do que seja isso aí, do que é essa criatura escalando prédio. E pelo amor de Deus, não me venha falar que é o Slenderman. Não é o Slenderman, não tá de terno, gravata, tá? Não é, não me venham com essa. Eu senti a necessidade de procurar ajuda de todo mundo para a gente, pelo menos, elucidar um pouco do que se trata esse ser. Já adianto,
pessoal que gosta de fazer brincadeira na internet, eles não têm essa lucidez de colocar uma coisa fazendo uma coisa de noite porque não está habitado e outra de dia porque não está habitado. Eu troquei, né? Eles não têm essa lucidez de fazer essa troca, eles não têm essa disposição. É simplesmente eles fazem as montagens separadas. Isso não se trata de uma montagem, já se trata de algo que realmente aconteceu. Logicamente, gente, é a minha opinião, trabalho com isso, é a minha suposição. Como sempre, fica à sua mercê o que acreditar, o que não acreditar, sempre respeitando a opinião do coleguinha. Nunca fale nos comentários que vai matar o coleguinha porque o coleguinha tem uma opinião diferente da sua. Todo mundo foi criado numa cultura religiosa, uma diferente da outra, todo mundo tem direito a falar, a dar a sua opinião. Logicamente, é sempre bom a gente opinar com conhecimento, prestando atenção nos fatos, não regurgitar coisas simplesmente para aparecer. Essa é a vantagem dos meus canais, que todo mundo que assiste meus vídeos tem condição de opinar, de falar, porque é tudo muito bem explicado. A não ser nesse vídeo aqui, né? Que eu não sei que porra que é essa aí, né? Então, vamos lá. Se vocês têm a opinião de vocês, mandem aí nos comentários, mandem na página lá do Face, manda onde que for, que a gente vai estar lendo tudo aí. Vamos estar procurando mais coisas, saindo mais alguma coisa dessa criatura, a gente passa aí para vocês. Passei para os meninos da Sci-Fi, mas confio que eles não vão correr atrás disso, porque se trata de um bicho que não está querendo ser achado. Então dificilmente ele vai ser achado, né? Vou ficando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez. Queria mandar um beijo para minha mãe, que nessa correria de vai para lá, vai para cá, me ajudou muito nos últimos dias, para que eu pudesse estar fazendo tudo que eu tinha que fazer. A vida é corrida, vocês sabem como é que é. Minha mãe está solteira, vocês estão vendo a foto aí. Candidatos, mandem seus currículos para mim. Já adianto, tem aí um limite de renda. Eu não vou aceitar candidatos para minha mãe que não tem uns boizinhos no pasto, uma fazenda, alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Vem com pobreza aqui pro meu lado, não, que pelo amor de Deus, tá? Os candidatos viáveis, com um certo nível, mandarem seus currículos que eu analisarei primeiramente, né? Vou ver se é uma coisa que vale a pena e posteriormente passarei a ela. Vou ficando por aqui, galera, brincando logicamente como sempre. Abraço aí pra vocês, beijo iluminado, até a próxima, fui!